Voltou! Yes. Z2 mais 2! Z2. Cara, fazia um tempão que a gente não tava gravava. convidando eles e eles, mano, não vinham. A agenda deles estava muito apertada, Os né? caras são muito chiques. Nova York. Exato. Não, logo na sequência, né? De Nova York. Pois é. Bom, Temos Z2 mais aqui, 2. Temos aqui Royce Queira. Nick App. Nick App. App. Não é de app de celular. É app escandinavo. Não é. Alemão. Lothbrok, é da Alemanha. Alemão. Z2 mais Sejam 2. bem-vindos. Vamos explicar pra eles. Obrigado. Explica pra eles o que é esse quadro que eles estão se metendo aqui. Cara, ninguém sabe. É novidade. Ninguém sabe, não. Assim, novidade até que não é. A gente já tá nos 20 episódios. 20. Mas a gente sempre chama duas pessoas, porque é Z2 mais 2. Acho que já quebramos essa regra. Uma vez com Uma a vez Rosana, com a eu acho. Rosana. Com a Rosana Fortes. Ah, legal. Foi Z2 mais 1. Foi. Z2 mais 1, porque ela esqueceu o convidado dela. E a ideia é a gente fazer meio que um bate-papo trocando como é que foi a história de vocês, no caso, na corrida, na assessoria, e como que um ajudou o outro, ou como que essa parte de parceria, de desafio, de competição, às vezes, não sei se rola entre vocês, mas que a gente tenta estimular isso de forma saudável, ajudou a construir, ajudou a melhorar A vida. a assessoria, o trabalho, o que quer que seja. Esse é bem mais ou menos, porque na verdade a gente acaba sempre dando uma desvirtuada no meio do episódio. Vamos começar então. Bora. Comecem contando Começa pelo começo. como vocês se conheceram. Onde vocês se viram. Amor à Se primeira foi amor à vista. primeira vista. Vai lá, quase Nicolau. a primeira vez. A gente se conheceu, eu estagiava numa academia, numa época, e eu fui fazer um curso de corrida. Quem dava o curso era o Roy. E isso foi em 2014. E aí, no meio do curso, gostei do cara lá, a aula e tal. Aí falei, vou perguntar onde esse cara vai almoçar, que eu vou almoçar com ele, né, no intervalo ali. Aí eu fui almoçar com ele e ele, ano que vem, se quiser, quando estiver formado, quiser trabalhar comigo e tal. E foi mais ou menos assim. Faz quanto tempo isso? 2014. 14. E você já era da corrida? Não. Eu tava começando a gostar, mas eu não praticava ainda, não treinava corrida. Tá. E era um curso de corrida, como assim? Curso de corrida. Do 0 aos 42. Para ensinar os professores, no caso, A passar treino. a passar treino. Tá. Exatamente. Então, toda a parte metabólica, né, envolvida no treinamento e estratégia de periodização, de volume de treino, tudo. Você Caramba. tá nessa há muito tempo, né? Já há um tempinho. Eu vi uma Desde- foto sua girininho com o Adriano Bastos, com os caras, todo mundo de sunguinha, fazendo triatlo, corrida, não sei o que era, mas eu vi alguém postando, não sei se foi você, esses dias. Acho que não era eu, hein? Era você. Será? Era você. É você que postou ou é você na foto marcada? Tá. Eu pego ela aqui e coloco no vídeo depois. pra Você não vai colocar. Para de Eu vou inventar. pegar, agora eu tenho filha, velho. Não, mas você começou no esporte quando? Eu comecei a treinar a corrida com o Emerson Bizan, sabe quem é? Da nova equipe. Ele é Sei. ultramaratonista. Ultra, Eu tô, inclusive, depois vamos falar sobre o assunto ultra. E ele é diabético também, então faz um trabalho bem legal. Né? Inclusive o pai do Nick treina com ele. Enfim, e eu trabalhava na Reebok, e ele era professor lá e ele tinha o grupo de corrida dos alunos da Reebok. E eu, por trabalhar na Reebok, eu me prontifiquei a treinar junto com ele, né? Eu pedi para treinar junto com ele e ele me abraçou lá. Então eu Pra comecei em você ser 2001. atleta dele. É. 2001? Mas eu tinha histórico da natação, que eu Histórico de atleta. não atleta, sim, amador, né? 3 vezes por semana. É. Mas era mais competitivo, fazia aquelas provinhas. Quantos anos você tinha em 2001? 2001 eu tinha 21. Mas você já era formado, já fazia... Eu tava me estagiando na Reebok ainda, aí eu me formei em 2003 e fiquei um tempão lá como professor da musculação. Na Reebok VO, Vila Olímpia? Quando Você inaugurou. é founder. Eu fui logo no comecinho pro Morumbi. Aí eu terminei meu estágio lá. Quando inaugurou a Vila Olímpia, eu fui efetivado lá na Vila Olímpia. Tá. Você começou a correr em 2001 e triatlon. O triatlo veio só em 2005. Então pode ser que essa foto aí faz Eu tô sentido. buscando aqui, isso aqui
A gente tem várias camadas até o Wi-Fi ali, eu acho que não vai pegar. Eu acho difícil com o Adriano Bastos, porque eu não andava tão bem. Você que E ele já pode ser andava uma foto mais forte. velha, pode ser que não seja tão... É que eu sou bonito, Vitão, então É verdade. pode ser que eu seja Olha, parecido aí com há vários caras, controvérsias, entendeu? Há controvérsia. Não, o cara é bonito, cara. É bonito. Comparado com você, mano, muito fácil. Por quê? Com você não? Não, eu sou bonito. É Eu só não bonito. tenho cabelo, mas sou bonito. E você, Nick? Você começou... Não, então, eu conheci o Roy em 2014. Ah, você não corria. Você fazia o quê? Não, eu corria, fazia... eu sempre Tomava fiz cerveja. vários... exatamente. Muscula. Fazer um Eu era socião, feliz. tomar cerveja. Ah, mas 2014 você tava na faculdade ainda. Na faculdade. Ah, Me você é formei bem mais em- novo. eu terminei em Bem mais 2014, novo. com 30 anos. 30. E eu 42. Vou fazer. Ah, você tá vendo? Tá vendo como o cara é bonito, Tiozinho velho? tá É bem, isso. Tiozinho tá bem. Pai de menina ainda, ó, igual você. Igual eu. Duas. É isso também. Também duas. Duas. Fizeram, aprontaram muito na vida, não é? Não tem mais Mas história já assim? pedi perdão, já Isso pediu? é- Eu já pedi. Isso é lenda. Isso é lenda. E aí? As meninas E aí, em 2015, eu comecei a trabalhar com o Roy. E eu me inscrevi na primeira prova de corrida. Foi um 10K da Universidade de São Paulo. Aí me inscrevi na primeira meia. E aí eu comecei. Aí eu entrei no... Só que a gente, na época, trabalhava só com musculação. A Mas gente não não existia tinha... assessoria. Não, Exato, não Só tinha. o personal. A gente tinha uma equipe, a gente tem até hoje, né? Que é a equipe personal. Sim. Então, a gente dava treino personalizado pra galera. E na época, a maioria não eram atletas. A maioria era condicionamento físico, qualidade de vida. Né? Então, a gente Exato. tinha essa parceria de trabalho, né? O Nico trabalhava com a gente. E não tinha nada de corrida ainda. Então, eu nem incentivava a galera, né? Eu dava o curso porque eu treinava. Entendeu? Ah, você não tinha atleta de corrida. Não, nessa época eu trabalhava na Five Ways. Eu era treinador da Five Ways de triatlo, Tá. nessa época do curso. E você já Mas tinha- quando a gente começou a IQ Performance, não tinha nada de E começou isso, 2015? 18. Ah, Isso, 2018, aí que. então. E aí já com o Nick. Aí com o Nick e com o Rafa. Tá. Né? Somos nós três Tá. na IQ Performance. E a equipe performance daí era corrida, triatlon. Isso, aí já nasceu corrida e triatlon, a IQ Performance. Tá, então essa empresa que vocês tinham de fortalecimento personal não chamava o quê? Equilíbrio. Ah, chamava. Treinamento personalizado. Aí o que aconteceu? Como eu tava, né, eu tinha saído da Five Ways, tinha sido treinador, as pessoas já estavam vendo que eu estava passando treino, me procuravam para passar treino. Então eu comecei a montar só o esquema online. Eu falava, pessoal, não tenho estrutura presencial. Se você quiser treinar, se você for uma pessoa, né, disciplinada, dedicada e conseguir treinar sozinho, você vai evoluir, eu vou te ajudar. Mas se precisar de estrutura, não sou a melhor pessoa. Então a gente começou a fazer uma carteira, né, de clientes online. E aí a gente começou a fazer aqueles eventos. É que eu não tava aqui, eu tava na Austrália. Nessa época você tava Rapaz. Mas pode ser australiano também. É verdade, hein, cara. Tem uma cara. essa época o Nick ficou quase Tem um ano fora, né? Que legal. E aí a gente começou a montar uns treinos pra galera do personal de corrida. Como eu atendia online, eu falava pra galera online, vai ter um treino específico no Pico do Jaraguá, na Aldeia da Serra, no Riacho. Trazia a galera online e os alunos de personal eu convidava também para participar desse treino. Então começou aí a surgir, né? Que legal, que legal. E aí, Aí ele 2018, vocês voltou, deram... né? E aí eu olhando lá, quando eu tava na Austrália, eu ficava olhando aqui, acompanhando o Roy, o pessoal, e eu vi que tinha uma demanda de atletas e tal. E aí quando eu voltei, cara, eu falei, Roy, por que você não abre uma assessoria, né? Um monte de atleta aí, só falta uma equipe mesmo, né? Pra Organizar. organizar a parada, assim. Eu não esqueço, foi uma terça-feira que ele falou isso. É mesmo? Porque na quinta, o Rafa, que é o nosso outro sócio, chegou, Roy, por que você não monta uma assessoria? Eu olhei pra ele e falei, você falou com o Nick? Ele falou, não. Cara, o Nick me falou isso essa semana, cara. Então, Que legal. era o momento, entendeu? Mas o Rafa já estava com vocês nessa Também, empreitada. também na personal, né? Ah, tá. Legal. Também no time de personal. Boa. E, Nick, você já se aventurou em triatlon, cara? Cara, eu ia começar no triatlo em 2020. Me inscrevi para uma prova em Santos, acho que era Troféu Brasil. Troféu Brasil, eu e a Tuca. E veio o Covid. E veio o Covid para me salvar. Pra te salvar. Na pandemia eu pedalei pra caramba, fiquei pedalando em casa e tal, mas daí quando voltou assim, eu acabei deixando de lado. Você voltando ainda pra faz, corrida. né, Roy? Uns triatlos. É. Faz Ironman.
Fez esse ano, eu né? digo que eu sou o corredor que faz triatlon, né? Não sou triatleta, entendeu? Acho que eu posso começar a falar isso também. Porque eu não sou muito bom na corrida. Porque eu não tenho a rotina de tri, mas eu tô inscrito em São Paulo. Já do ano que vem. Caramba, já? Porque era pra ter sido esse ano. Aí não desenrolou, você não conseguiu fechou treinar. por causa da demanda de trampo, e aí eu abortei e joguei pro ano que vem. Entendi. Então, eu me inscrevo assim, aí eu pego umas 6 semanas antes, começo a treinar de forma 6? específica. Nossa, que pouco. Mas é complexo isso, né, cara? Pô, o 6 é um Mas a treino que nem base da você. corrida ajuda, né? A base ajuda legal. E a corrida sempre foi o meu pior. Eu vim da natação, Uhum. a bike, convenhamos que é mais força, né? Não Uhum. tem tanta técnica, então, tipo, dá pra transferir, né, Bem. essa força Uhum. mais rápido. Uhum. Cara, e aí a corrida já tá na base, então, cara, essa adaptação não é tão difícil. Né? Uhum. Tipo, eu acabo desmistificando algumas coisas com os triatletas também Ah, legal. que eu treino. E daí você acaba arrastando algum dos corredores da assessoria de né, que foca mais em corrida pro triatlon também por causa disso? Sim, com certeza. Com certeza. Porque a assessoria... Desculpa, pode falar. Não, é que normalmente a gente precisa de um tempo maior, né, pro tri. Uhum. Então, quando eu vejo que o cara, né, tá entregando bastante na corrida e quer experimentar coisas novas, aí eu falo, ó, cara, e aí? Tem essa opção pra Vamos experimentar? Entendeu? Tem tempo, né? Quando tem encaixe Exato, quando na encaixa, agenda. quando o cara é disciplinado, faz, né, encaixa direitinho assim e flui bem, então a gente consegue perceber, né, nessa rotina de corrida, só corrida, já tá fluindo legal, então é um cara que poderia estar experimentando esse estilo de vida aí, né, do triatleta. Boa. Que é boa. estilo de vida, né, cara? Total. Comprometimento de vida. Exato. É muito tempo mesmo. E, cara, tem que ser prazeroso, né? Senão, Total, senão não... senão fica... E eu acho que a linha, assim, a minha visão de fora da assessoria da EQ é EQ por causa de equilíbrio. Ah, tá. Mas agora só ficou EQ mesmo. Aqui. Não é só um corpinho bonito, não, velho. Muita cuca. Mas a visão que eu tenho é muito mais uma questão de vocês olharem e falar, ó, aqui a gente tem performance, óbvio, tem desempenho, mas é também uma questão de construção de grupo no sentido de qualidade de vida, felicidade, enfim. Sim. Tem essa pegada um pouco também. Acho que principalmente essa pegada, né, Nicolau? A nossa filosofia é muito disso. E eu acho que passa para quem pra vem de mim, fora. exato. Para Legal. quem conhece menos vocês, a assessoria, entende que é uma assessoria que preza mais por isso. Acho que até também o nome remete muito a isso, mas você percebe, né? Por quem treina lá, quem faz e tal. Então você vê que essa cultura é bem implementada. Legal. Bom saber, bom ouvir. É, bom. Obrigado. E da onde vem a Ultra? Mas eu desisti, né? Você Não, mas desistiu? conta a história então. Não, Conta a eu vou- história então. Achei que o Paulo tinha falado. Não, cara, na realidade... Você vai reassumir, então. talvez eu vou daqui te a convencer. um tempo. Eu acompanhei um amigo na BR esse ano, né? No fundo lá. Essa que eu te falei, de No janeiro. 217. No Ultra Man. Não. Na Ultramaratona. BR-135. 135 em janeiro. milhas. E agora? Isso, que foi em janeiro. Eu acompanhei ele, fiz o apoio, né? E, cara, a experiência foi incrível, assim, com certeza. Então vamos, velho. Experiência esportiva foi uma das melhores que eu tive. Mas era amigo E ou nem- era atleta? Não, Seu? amigo Ah, meu. O treinador da Ranfão, o Camilo. Ah. Ele foi super bem e tal. E... Puta, aí foi demais, assim. Ele cara. não Eu tenho- morreu, foi super bem, não morreu. não. Só não morrer, velho. E aí, quando terminou a prova, cara, eu fiquei em êxtase, assim, de... Fazer. Cara, e foi uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Desde lá de trás, né? Quando comecei a correr, era uma coisa que sempre me atraiu. Mas eu não sabia o quanto que você tem que treinar também pra poder fazer isso. E aí, ele terminou a prova super bem e tal, e eu falei, porra, vou fazer o ano que vem. E aí eu me inscrevi já, logo depois eu fiz Boston, né, na sequência. E aí meu objetivo pro segundo semestre seria a BR, esse ano, no próximo ano, em janeiro. Mas eu fiz Buenos Aires no meio. Eu coloquei a maratona de Buenos Aires no meio. Eu fui super bem lá e tal, fiz 2:41. Aí eu falei... 2:41? Parabéns, bicho. Valeu. 2:41? Aí... Por conta dessa competição saudável que vocês estavam falando. Boa! Depois você conta aí.
Que você bateu o tempo, você foi subir Não, e o Roy já tá pra trás faz tempo, velho. O Roy já nem... Foi subir quem? Já então? nem mais vê esses caras, mano. Eu subi Gustavo Paturi. Olha, tem velho. Mario velho. E aí eu bati essa meta. Você mandou, cara. você mandou um chupa pra ele? Tem até mandar, figurinha. tem que Tem mandar. até figurinha ali no Tem? troféu Nike. Ah. Ele passando, dando uma volta Deu uma no volta dock. ali. Aí os caras filmaram e fizeram figurinha. Vamos chamar ele aqui pra ele defender, velho. Que Tem que massa. chamar. Tem que chamar. Aí eu bati a meta, né, cara? Fiz uma puta prova e aí me deu aquela sensação de dever ter cumprido pro ano. Porque senão teria que... ia me demandar muito ainda, né? De tempo, de... Sim. mesmo físico. E fala a verdade também. Você viu que ainda tem um chão ainda pra Não, acelerar, não, né? não. Pra acelerar, né? Não, e aí eu ia emendar, porque o ano que vem, no primeiro semestre, eu ia querer fazer outra maratona forte. E eu ia emendar uma coisa na outra. Aí eu falei, é melhor adiar esse plano, né? Focar o ano que vem em maratona de novo. E mais pra frente, O alemão é... colocar como objetivo. E você vai pra Boston? É Alemão Boston que você vai? tem- Cara, eu me Tá. inscrevi em Boston, eu tô Você- inscrito, mas eu me inscrevi em Paris, que é 2 semanas antes também. E é mais legal, você acha? É que Boston eu fiz 2 vezes já. Aí, Paris, você nunca foi. Paris Aí tem a Tuca, E tem a Tuca também, que ela não quer repetir Boston e tal, então seria... Tuca, sua namorada. É, Que corre muito forte também. olha bem. Fez 3,8 agora em Chicago. Bem legal. Rapaz. Turminha fraca da Cara, corrida. Que legal, Casal. cara. Casal Mas eu acho que isso que você fera. falou tem uma coisa também de você marcar. Eu até perguntar pro Paulo isso, que ele tá vivendo isso agora pós-Kona, né? Ou seja, pós o tempo que você fez em Buenos Aires. Ele tem agora o Patagomen, que é em dezembro. E você tinha, né, o compromisso em janeiro. Sim. Eu acho que você acabou de fazer tá? Você conseguir tirar a força para fazer um tipo de treino que vai ser desgastante pra cacete de novo é um desafio. Exato. Complicado, mental, né? E no caso dele também é muito diferente o treino, né, cara? 135 ele É tem que baixar rodar, toda a intensidade, rodar- volumão, entendeu? Vai perder velocidade, vai ficar lento, E aí entendeu? ele quer fazer uma maratona logo depois, Exato. sem velocidade. Vai ter uma base boa, mas eu acho que É. não precisaria de tanto E volume tem assim. tempo ainda, né? Tipo, aí eu pensei nisso também, cara, tem muito tempo ainda pra poder fazer essas provas e curtir as provas Sim. do treinamento pra essas provas também, que acho que deve ser bem desafiador e legal, né? Treinar Sim. pra uma ultra dessa também. Então, Sim. Mas Mas vamos aqui. Desculpa que eu te cortei. Perguntei o negócio do pato. Conta aí a sua experiência. não, cara, é isso que você falou aí. Eu acho que esse é o Dá ponto, uma assim. puxada, pós-Kona. Cara, mas eu acho que no caso, assim, enxergar que dá pra melhorar na maratona te fez falar, não, cara, eu vou segurar esse projeto e vou focar nessa paulada. Minha questão de pato é que eu tô cansado. Tipo, eu fiz Floripa, daí Kona, daí, tipo, já emendou no outro, emendar mais um, mas tá lá, né? Vamos fazer, vamos pra cima. Patagon? Dia 4 agora, 4 de dezembro. É agora. Sim. Mesmo dia de Valência. Exato. Mas nessa prova de Buenos Aires, você viu que dá pra Dá. fazer um abaixo. Prova dele é progressiva sempre, cara. É mesmo? Você olha ali, ele legal, chegou pra 3,30, velho. 3,25. 3,25 tipo O quilômetro. último- É mesmo? Nossa. Então ele vai. Porque a minha ideia era... Sobrou muito. Danielzinho tem que aprender com ele, velho. Eu Danielzinho. tinha 2,46, eu fiz 2,46 em Boston. A ideia era 2,46. melhorar. Tem passo, hein? Aí eu falei, pô, vou melhorar 3 minutos, tá bom. Eu fui pra 2,43. Eu fiz a primeira meia pra 1,21,30. Só que eu falei, pô, agora eu tô bem, agora eu vou tentar Baixar. Aí eu fiz 1,19,30 na segunda. Caramba, 2 minutos. É. E quem que é o seu treinador? Você? Ah, boa. E o seu treinador é você? Sim. Tá vendo? E quem é melhor treinador? Mas é a nossa metodologia, né? Ah, tá. É na mesma linha. É a nossa, É, a mesma a nossa linha. metodologia. A gente tem uma Vocês lá trocam na IQ. experiência? Sim, constantemente a bastante. gente tá pedindo um toque externo, né? Ou não tô enxergando É. alguma coisa, né? Várias vezes ele acha que eu posso forçar mais, posso sofrer mais. E o eu legal- falo pra ele, ô alemão, segura, velho. Tá bom. Mas vamos aqui, né? Só pra Segura. não deixar morrer o assunto, porque eu tô curioso. Você já tinha na tua cabeça planejamento de como você ia treinar pra fazer a BR-135? Tinha, cara. Como é que ia ser? Mas... MP, então, mas Como tava bem cru, assim, mas, por exemplo, eu tava inscrito em Bertioga Maresias, Tá. que ia ser um treino importante. Quando que é? Foi dia 20 de outubro agora, Ah, passou já. Aí eu ia fazer. Aí teria uma prova de 100 km dia 10 do 12, que seriam uns longões pra ultra, assim.
Então tava meio que planejado, eu não tinha periodizado ainda certinho e tal, mas tava... E Já aí a acabou. semana esqueleto. muda? Como é que fica a semana hoje? Hoje a sua semana ela é intensidade 2 dias, 3 dias? Não, eu ia manter os treinos de qualidade, Tá, mas com intensidade mais Mais baixa, entendi. pra me expor menos. entendi. Porque eu ia focar nesses treinos, nesses longões, assim, que seriam os mais importantes. E com certeza eu ia ficar muito cansado, porque eu nunca fiz, né? Então, eu ia focar mais nos treinos eu mandei específicos. e-mail pros caras da BR3. Não, é porque assim, esse papo tá Mas eu assim, tô numa fase boa pra fazer isso. O que você comentou agora, pra mim, assim, eu não tenho objetivo no primeiro semestre do ano que vem de baixar tempo de nada. Eu gostaria de voltar a fazer Iron só no segundo semestre, né? Triatlon de longa distância. Então, pra ter algum problema e alguma lesão, alguma história pra contar no primeiro semestre, eu tava querendo me inscrever numa ultra. E ele acha uma ideia ruim, eu acho uma ideia boa. Porque, né, eu não tô com eu tô com tempo, eu não tô com um objetivo traçado de coisas diferentes e é um sonho que eu tenho também. Sim. Então eu acho que dá pra fazer. essa é a Mas ideia. Você pensou em se inscrever no 135 km ou no 217? 217. Eu tava inscrito no 235 Eu não sei, é o quilômetros. é o Paraisópolis lá, o que tem classificação pra... Pra Bad Pra Bad Water. Então é o 217 km. Então é isso aí. Que foi, não foi isso que eu acompanhei. É que assim, O Paulo acompanhou também. Ele né? conseguiu? acompanhei. Ele O conseguiu? Camilo conseguiu, ele fez foi em décimo, ele fez 36 Caramba. horas. caramba, foi bem. Foi super bem. Legal. Bom, a BR-135 são 5 maratonas, né? Isso. São 5 maratonas, aí tem a prova de 5 maratonas ou 3 maratonas. É, Você estava inscrito para Para de os 3. três, né? Que eu acho muito mais saudável Não, porque, cara, dentro do espectro. Saudabilidade. o que eu achei mais, o que foi mais duro ali, pro apoio, pra quem tá fazendo a prova, é a virada da noite. né? Exato. Ali cara, você fala, meu Deus do céu. Esse é o tô fazendo problema. aqui, velho? O problema é Você não tá no dormir. meio do interior lá, aí você tem que dormir na porta de uma fazenda, cachorro latindo, o cara deitado lá, você não sabe se vai... Só que vai dar um tiro nele. É meio... Mas aí como é que funciona? Dorme ou vai direto? dorme 20 minutinhos ali, no máximo, 30 minutinhos. A estratégia que ele usou, né? Acho que cada um tem uma estratégia, assim. Mas Mas é só em janeiro, então não dá pra você fazer assim no primeiro semestre. né? Achei que fosse mais pra frente. Mas vai ter Tem outras Tem na uma... mesma distância. Eu tava falando agora, tem uma marca nova de ultras que o cara que chama Roger, que faz os vídeos de ultra pra gente no YouTube, ele é um corredor de ultra bem bom aqui do Brasil. Ele é gringo, mas ele mora no Brasil já há uns 10 anos. Ele corria de sandália e tal. A galera chamava de gringo das sandálias. Ele fazia as ultras com aquelas sandálias, tipo, não sei se vocês já leram um livro lá do Born to Run. Lá. Aham. E aí, obviamente, começou a ficar melhor de performance e teve que começar a se render aos tênis. E ele foi para esse mundial dessa rede, né? Tipo como se fosse um Ironman da vida de corrida. Esqueci o nome deles agora, acho que chama Ultra, não sei das quantas. E vai ter uma em Ouro Preto dessa etapa deles, porque é na Itália, em Barcelona, não sei aonde, em abril, 100 milhas. 100 milhas. Cara, porque o problema da Ultra, pelo menos da BR, é assim, que quando você pensa na distância, você pensa plano, né? Exato. Você pensa, fala, beleza, 5 maratonas, beleza, vai, plano. Só que, cara... Já corri uma maratona no plano. exato. Você já correu 100 km no plano. Exato. Lá é, tipo, 10 mil de altimetria acumulada. Muita coisa. É muito... Mano, eu fui olhar isso. Eu vi o tempo do Camilo, eu vi o tempo da galera. E assim, é desanimador, porque o cara é o 10º melhor, fez 36 horas, e aí você fala, caceta, não. Você vai fazer as contas, e o ranking faz as contas, ele fez um pace médio de 9. Ou seja, você passa muito tempo caminhando. Exato. Sim. Exato. Deve ser desesperador, porque você fala, mano, não vai chegar nunca Eu o corri próximo com quilômetro. ele de apoio assim, eu corri acho que 78 nessas 36 horas. Mas a maior parte, porque tem muita subida, meu. É Aí muito você sobe subida. andando. É um Everest, Senão mais que um E Everest. na descida tem umas descidas muito ignorantes, você desce andando também. E conta Grande também as parte. paradas, né? Nesse tempo aí. Então, Do começo Você ao corre fim. quando tá plano, ou é uma subida muito Ok. falso plano, assim. Aí você corre. E corre num pace de Ninguém sai no cacete. 30, Mas 40. vocês não têm atletas ultra, né? não.
Então só expertise de treinamento seria, seria um desafio também. seria uma coisa nova. Sim. Para vocês todos da total, assessoria, né? Exato. Porque Mas você começou com um treinador que era específico de Sim. luta, né? Eu falei com o Bizan também. Falou? Mas eu, na época, só fazia meia Você maratona. não tem vontade, Rui? Eu fiz a Conrads. Ah, você já fez? Já. Pô, Legal. Foi legal. A gente trouxe o Laurindo aqui pra falar da Conrads, que ele fez um mega tempo lá agora, foi em 16º. Ah, é verdade. Fez 5 horas. Não, 6 e alguma pouco, coisa, seis, né? seis baixo, né? Pace de 3,50 e poucos. Acho que não tem nenhum quilômetro abaixo acima de 4. Caramba. Surreal. Surreal. Mas o que eu acho legal, assim, mudando um pouco. Já acabou? Não, acabou a consultoria? Minha tara de... Cara, o Vitor, velho, ele inventa umas coisas. Ele acabou de ter filha, uma segunda filha. Cara, o Z2 tá exigindo absurdo. O cara quer arrumar problema, velho. Mas é história pra contar. Tá bom, beleza. Depois, não diga que eu não avisei. Não, todo mundo avisa. O problema é... Bom que ele fica me dando dinheiro. gente- Esse é o problema. Ele quer ficar pagando consulta pra mim Exato. toda semana. Eu falei pra ele, "Ué, como que você vai viver um semestre inteiro sem fazer prova, sem ter lesão, velho? Você tem lesão. Pô, você não vai morrer de fome, Preciso velho. testar a máquina aqui. Pô. Mas o Exato. legal da EQ, assim, que eu acho bem, bem legal, é que os 3 treinadores... Vocês são em 3? Ou Sim, tem os mais? 3. Os 3 são atletas. Sim. Ou vocês têm mais treinadores? Agora a gente tem mais 2. Ai, que E aí legal. a gente tá influenciando eles a também criarem esse estilo de vida, né? Porque dentro da nossa filosofia é isso mesmo, né? É estilo de vida. Então, a corrida ela não entra só pelo lado da performance e saúde, né? Quando você é jovem, assim, você tem de monte, né? A gente não pensa tanto na saúde, mas sim no global, né? O quanto ela tá ajudando eu trabalhar melhor, né? Exato. Eu tá me relacionando melhor em casa, eu tá mais tranquilo comigo, né? Porque dá uma acalmada, né? Os treinos. Não, mas isso é crucial. E até Entendeu? pra passar a cultura pra quem tá Exato, acontecendo, né? é Se isso. o cara não se Pra- identifica com Para isso. que ele realmente possa ajudar essa, né? Não só na parte técnica, mas nessa parte mental, né? Que a gente, Sim. que é o mindset que a gente gosta de trabalhar. Então, a todo tempo a gente está falando da performance, ali, do desenvolvimento físico, mas está falando também, observa o que você ganha nesse aspecto mental, né? E tentar deixar consciente esses ganhos, porque as pessoas vão se beneficiando e nem reparam o que elas estão crescendo. Elas sentem que melhora, né? Porque, trabalha melhor, mais confiante ali, né? Só que elas não entendem o que melhora, Sim. né? Então a gente traz essa consciência para que a pessoa possa aproveitar ainda mais Cara, mas esses é benefícios. É assim, nítido e muito importante. A gente faz isso aqui com a turma aqui dentro. Legal. Tipo, que esporte você faz? Pergunta pro Fim ali que tá sem esporte. Era a base da entrevista. Era, quais são suas capacidades técnicas aqui de editor, de não sei o que. Não, que esporte você faz e quantos dias por semana você faz esse esporte? Legal. Porque, cara, a gente vende esse estilo de vida aqui dentro. E se o cara não vive isso, é muito difícil ele conversar com alguém sobre isso. Né? Exato. E Mas- passar esse... Cara, quando e como segurar quando a pessoa entra na noia? Na noia, ou Sabe? ela tá aberta para ver esse outro lado, lifestyle, da performance. Né, do sentido de falar, cara, você passou do ponto. Porque assim, Aham. a gente vê muito gente Muito. passar do ponto. Mas começa a ter, né? E eu acho que talvez pra vocês, e trazendo essa realidade, falar, vem pra cá pro lado da... É isso. Então, aí, Não é só isso. se a pessoa tá aberta, né, se ela tá disposta a enxergar um lado diferente, a gente vai estar ajudando. Senão, ela vai procurar outro lugar que vai oferecer isso para ela, entendeu? E a gente tem essa A gente consciência. sabe que tem recantos de noias. E a gente, Você é a fonte Eu da não sou noia. velho. Eu não sou noia. Eu não e a sou gente noia. tem essa Não tem como consciência, ser noia. né? Ah, Que não sim. dá para agradar todo mundo, cara. Tipo, a gente tá, né, Exato. traçando isso daqui. E claro que a gente vai tentar se moldar ao máximo ao nosso cliente, mas sem perder a nossa essência, entendeu? Que legal. Então, Tá. a gente já viu acontecer, né? Já. Vários exemplos que, cara, E valeu. volta? Às vezes volta? Hã? Às vezes volta? Ah, cara, já Já aconteceu? aconteceu? Já aconteceu. Cara, que legal, Já imagina. O aconteceu cara de falou, voltar. bem que vocês tinham razão. Eu tô curioso pra saber quando que a cria bateu no criador. Quando?
Foi em Barcelona. Em Barcelona? É. Foi a primeira vez que você apanhou dele? Foi. E Passou, aí? mas passou que nem uma bala, velho. E foi esse ano, então. Não, Foi ano passado. 2021. Foi em 2021. Eu tava indo pro meu RP, que era 2,50, eu tinha 2,50, eu queria baixar, né? Aí, puta ciclo animal, peguei a pandemia, treinei pra caramba e tal, e o alemão lá quietinho na dele ali e tal. A gente fez um último treino na USP, a gente largou junto pra treinar, eu, ele, o Paturi, o Rodrigo, né, que tava indo no bloco. Aí o alemão, cara, tá foda esse treino, ficou pra trás, porque ele tem essa característica. Não foi esse que o Barata foi, que o Diego foi, não? Ah, não, isso foi a maratona que o Roy fez, né? Virtual. Aqui foi também na pandemia, Foi né? na pandemia. O Diego, Diegão, ele fez a virtual, que era o ciclo do, né, que Que ia ser, teoricamente mas que não foi. Esse Porto seria, Alegre, né? não, Floripa. Floripa. Seria Floripa. Seria Floripa, mas isso daí não rolou. E aí A você fez principal, maratona. né? Sim. Aí Porto Alegre seria aquela prova, Que foi a virtual mesmo, né? a gente encaixou e seria... Enfim, aí a gente Ele treinando, ficou no último ficou treino? no último treino, mas depois eu ganhei a dele, porque realmente a gente já saiu no ritmo, entendeu? E ele não tem essa característica. Ele não se sente bem. E ele precisa desse tempo pra encaixar. Exato. Caramba. Entendeu? Então ele segura. Tanto que o treino dele, a gente terminou separado, mas o ritmo dele acabou sendo um pouquinho mais forte que o nosso ainda. Desse treino. Caraca. Mas beleza. A gente ia largar junto. E aí, claro que a gente largou junto, mas ele já ficou. Cada um por si. Aí eu só vira tava aí. esperando. Se Só tava vira aí, esperando. mano. Daqui a pouco o alemão vem aí. Só tava esperando. E De veio. feito. A hora que ele falou, o alemão chegou, hein? Do jeito que ele Você chegou, parou um pum. pouquinho do lado dele, ficou lá Não, tava conversando. o Gustavo Paturi, que a gente brinca, que a gente tem uma disputa, ele tava no bonde, né? Eu cheguei e já dei um tapa na bunda dele, falei, e aí, meu? Vamos embora? Bora! E aí você já passou todo mundo? Isso Passou foi todo quilômetro? mundo, foi embora. Encontrei ele, acho que no 33. 33. Ah, tava. E aí eu fiquei até o 34, aí eu fui apertando um pouquinho aí. Aos Então pouquinhos você tem essa característica de eu ganhar gosto, mais, cara, de ganhar mais pro fim. Exato. Da hora. É que assim, acho que eu sei que eu tenho Aí abriu tenho as 2 minutos. condições, eu tenho as condições de apertar no final, né? Então, 48. Você gosta eu de não- saber. Ele fez tenho 47. confiança de sair mais Então você bateu o tranquilo. CRP. Bati. Boa. Fez quanto? Eu fiz 2,49 e ele 47. Eu tinha 2,5. Então, aí o jogo virou. Aí virou. Nunca mais te pegou. Não, aí a gente já viu o potencial, né? que se aposentou em Barcelona. Não. Eu me aposentei. Você também fora. conta. Você nunca ganhou de mim maratona. É verdade. Foi uma que a gente fez juntos? Iron Man você nunca ganhou. Tá de bom, mim. então Boston você vai tomar. Venha. Você vai estar nessa noia de ultra. E assim, Mas eu ganhei você na Ultra. para, velho, vamos focar aqui no. Tá Tá bom nossa disputa. Tá bom, a gente é amigo agora. Depois de 18, vocês começaram em 18, né? E aí veio a pandemia. E aí veio o desafio maior de. De segurar a galera. O que vamos Putz, fazer com a foda, galera, né? E aí a gente no comecinho foi os treinos de bike, né? A gente Online, tava né? fazendo Ah, terça, quinta e sábado. Galera, mesmo quem mesmo pra não... galera de corrida? Então, quem não era do tri, né? A gente incentivou a pegar um rolo, encaixar Mas mountain uma galera bike pegou, né? Sim. pra se mexer, né? E a O gente preço tava de fazendo... rolo foi pra lua na É. pandemia, né? E fazendo funcional, né? E fazendo funcionar nos outros dias. Nos também, outros tá? dias. De manhã. Pra mexer a galera que não tinha rolo, É. pelo menos fazer um fortalecimento. Isso durou, praticamente a pandemia toda, né? Durou um bom Uns tempo. 4 meses a gente ficou assim. Mas A pandemia depois... durou 2 anos. Não, mas é que teve um. Não, teve um- Depois a teve galera uma voltou. coisa- assim. Aí começou foi a voltar. a gente foi treinando na rua, sozinho, assim, a gente já começou a incentivar voltar. a galera a treinar com cuidado, mas, Sim. né, sozinha, assim, Eu procurar... era dos Highlander louco que nunca parou. Ele fez o Iron Man indoor. Puta, Fiz a 100K correndo na Rio Santos. Mano, você ia ficar louco. caraca, que louco. Então, eu também fiz a maratona de Boston, virtual de 2020, eu fiz lá. Ah, é? Bom, na ó. Rio Santos. É. É um tesão, eu gosto de Muito treinar lá. Enfim, então a gente incentivou, mas, ficamos de lado, né? Não cresceu, ninguém tava entrando pra assessoria, porque não tinha nada, né, acontecendo. É. Mas aí a gente viu quem realmente gostava da parada, assim. Quem tava dentro dessa nossa filosofia, entendeu? Tipo, cara, eu não faço só pela prova, né? Eu faço porque eu sei que eu me sinto melhor, que isso daqui me ajuda, Sim. né? Até segurar a bronca de uma pandemia que a gente tá passando, Sim. né?
Era o psicólogo de quem não tinha psicólogo. Então... Ainda é, né? É. Seu psicólogo. Então, teve uma galera que simplesmente largou, assim, né? Que abandonou e hoje até nem voltou pro porque esporte. não tem prova, você não tá, sabe? É foda isso. Não, assim, eu acho que a questão de prova é um aditivo. É um aditivo, é um objetivo. Eu acho legal isso. Mas também, se não tiver, vida que segue, né? A gente vê isso nos resultados logo depois da pandemia, né, cara? Mesmo o Barcelona. Cara, o que mudou? Não mudou nada, assim, mudou que a galera ficou treinando. Então. 1 ano e meio, 2 anos, sem prova, né? Cara, mas essa reflexão, né, de tipo, quem tá lá por ser, isso vale pra qualquer coisa na vida, né? Você tá trabalhando aqui por quê? Só pelo dinheiro? Se não pingar o dinheiro no fim do mês, se a gente não bater, né, não conseguir vender já o suficiente, o pau o suficiente, e aí? Desanimou? Exato, você tá trampando aqui por quê? Exato. Né, você tem que estar junto da filosofia, cara. Eu tô aqui porque eu gosto disso aqui, eu entendo por que eu tô fazendo isso aqui me faz bem, isso aqui ajuda os outros, né? Quem tá à minha volta, né, como eu tô fazendo esporte também, né, eu trato melhor, eu sou uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa mais presente. Tudo muda, né? Eu acho que vocês, melhor que ninguém, sabem disso, né? É isso aí. Conforme a pessoa começa a se engajar mais no esporte, tudo muda e o entorno dela muda também. Ela influencia pessoas e traz as pessoas para isso também. É só ciclo positivo, não é que nem o Paulo. E chegar nessa conclusão, cara, assim, quem é do esporte, chega nessa conclusão, consegue, né, aliviar bem essa própria pressão, sabe? Total, cara, exato. Essa noia fica muito mais suave quando você começa a entender isso daí, né? Total. Você fala, pô, peraí. Se eu for mal numa... Qual que é a essência da parada? Exato. Pô, a essência é o bem-estar, a essência é eu estar fazendo a parada com saúde, né? Exato. Curtindo isso daqui, né? Lida melhor quando perde, né? Com as exceções. Cara, isso é engraçado. Quebrou minha bike, sei lá. Acontece. E vida que segue, cara. Vida que segue. Isso é engraçado. O Marquinhos Fernandes, Sei. que é a assessoria que eu faço hoje, ele tava contando uma história. Você vai ficar falando do concorrente agora aqui, velho. Como isso é inconveniente, só pra ilustrar isso. Cacete, como isso é chato, velho. Que ele teve filho muito cedo e ele competia. Ele não tinha assessoria. E aí ele falou, cara, eu comecei a perder gosto de prova porque eu precisava ganhar. Então parou de ser aquela coisa, né, do porquê eu tô fazendo, eu precisava do dinheiro. Então o fim era a única coisa que importava, e não o meio, e não porque eu tava fazendo aquilo. Sim. E aí o cara perde o tesão pelo negócio justamente porque ele não enxerga mais o porquê ele tá fazendo. Esse brilho, né? Exato. Então tem muito disso, acho que com o profissional também, né? E às vezes você fala, pô, o cara perdeu o tesão, não, o cara não tá mais fazendo e tal, não sei o quê, mas às vezes perde a graça ou perde o brilho do cara quando ele deixa de ser amador, né? Então eles têm esse negócio do amador que é fazer por amor aquilo, né? Exatamente, né? Sempre buscando a essência da parada, né? Por que você começou, né? Mas vocês tocaram num ponto que me veio uma ideia, assim, uma discussão que é com o retorno das provas, a gente viu uma melhoria substancial no desempenho dos atletas, né? E, tipo, por exemplo, Sub-3 antes da pandemia era um grupo seleto, né? Hoje em dia parece que é... Obrigação. É um grupo já muito mais abrangente, já mudou, já agora é, sei lá, abaixo de 2 horas e 40, qualquer coisa assim. É por conta dos treinos? Vocês acham que a galera treinou muito? Não sei, enfim. Eu acho que sim, principalmente para quem... Assim, a gente tem exemplos, né, dentro de casa, vários, de pessoas que fazem provas, muitas provas ao longo do ano, e elas não conseguem manter uma consistência nos treinos, o ciclo de treino, porque sempre tá fazendo prova, e aí tem que descansar um pouco antes, vai ter que descansar depois, e não fica consistente, né? Entendeu? Essa carga de treino. Legal. Então, como não tinha prova, era treino. Então você estava evoluindo. Uma base boa. Exato, você estava com consistência. Né? Então esse é um ponto. Mas eu acho que outro ponto, cara, é a mentalidade. Né? Então a gente realmente, quando vê os caras fazendo 2,40, você já entra num outro patamar aqui e fala, pô, né? Vou fazer também. 2,59 agora é o mínimo, caraca. Aí, 2,40, os caras estão brincando aí pra fazer 2,40, entendeu? Tipo, então acho que isso, né, principalmente nesse grupo aí amador que a gente, né, tá envolvido, eu acho que mais aumentou, assim, exato. Chegam uns caras aí da Z2 aí que, meteram o volume
levaram o nível lá pra cima, entendeu? É o Vitor. Aí você fala, pô, não, peraí. Só cabota, Só que a bota é fraco. Ó, mas, assim, a gente tá falando de alta performance, mas talvez eu acho que venha o ponto do outro lado, assim, né? Porque vocês lidam com pessoas que fazem maratona para 2 horas e 40 e com gente que faz para 4 horas e meia, 5 horas. 6 horas e 30. 6 horas e 30. O senhor de 75 anos. Caraca. E como é Primeira assim, maratona dele, Vitão. 6 horas e Lá meia? em Nova York, puta calor, subida pra caramba. Cara, dá... O cara estreou a maratona com 74 anos. Vocês acreditam que nisso? animal. Isso é sensacional. muito Que animal. animal. Eu imagino minha mãe, ela tem Nossa, 75, é muito falando, filho, eu vou fazer uma maratona. Nossa. Né? Puta, sensacional, cara. Tipo, as dores e as questões são semelhantes ou é outro mundo? Dessa galera que tá fazendo num tempo mais lento. São, assim, no começo é muito por falta de base, né? Então, você pega uma pessoa que está começando, que teve um histórico, mesmo que ficou muito tempo parado, ela já tem uma base, né, já feita no corpo dela. Neuromuscular, exatamente. Então, essa daí, ela consegue evoluir sem essas dores por mais tempo. Uhum. Diferente daquela que não tem essa base. Que tá começando do zero. Então, meio que precisa calejar, sabe? Então, vai ter banda, vai ter canelite, sabe? Vai ter fascite, porque o corpo não está acostumado com essa carga. Assim, vai ter, eu também não vou falar que vai ter, mas a chance é grande, mesmo com pouca carga, mesmo você controlando, porque é uma adaptação ali e não teve, entendeu? Se tivesse, com certeza ia suportar bem mais nessa fase, né? E aí, quando o cara está avançado, é pelo excesso, né? Às vezes errou nesse volume, assim, aumentou muito. Aconteceu comigo agora recentemente, treinando para Nova York, eu aumentei demais o volume de um mês para o outro, minha resistência caiu, entendeu? Fiquei gripado. Comecei a tomar antibiótico 10 dias antes da prova. Então, aí já é pelo, né, na outra ponta, não é pela falta, mas é pelo excesso, entende? Mas na corrida você não vai fugir muito dos problemas que você acaba tendo. Sim. Cara, isso aí que você falou é a coisa que mais acontece comigo. Tomar antibiótico antes de prova. Por que será? Nossa, cara, sério. Sou rei disso. Mas Você sabia que antibiótico tem relação com lesão do Aquiles, né? tem o... Não, mas você não tomou o que tem. Só Mas as você sabia, quinolonas. só tô Sei. Eu te dei o que machuca. Tá, sabe? Tem o que machuca e o que não machuca. Eu te dei o que machuca. Te boicotei. Mas, Nick, assim, me falou isso a ideia Você me boicotou. da alegria e da felicidade da galera fazer a primeira maratona, completar em 4 horas e meia, 5 horas, cara, é maior do que quem completa igual. Essa é a minha questão, sabe? Cara, eu acho que é muito de cada um, Individual, assim. né? Eu falo por mim, assim, a primeira maratona que eu cheguei e chorei foi essa de Buenos Aires agora, assim. Não, sabe, não soube descrever o porquê ali, mas eu nunca tinha chorado. Cheguei e comecei a chorar. Mas acho que foi muito por isso, por ter descoberto. Essa prova foi uma descoberta pra mim, descobri um potencial que eu não imaginei que eu teria, assim, pra fazer uma maratona. Todo mundo vendo e ele não queria acreditar. Não, mas porque assim, Não, é que você quando eu terminei, eu falei, cara, que demais, né? Tipo, pô, isso é o limite, assim, sabe? Terminei com essa sensação. E aí. Não, mas eu acho que depende do tempo que você termina. Acho que depende da maneira com que você encara tudo, assim, sabe? E do ciclo que o ciclo representa na sua né? vida. Exato. Tem muito disso, né? Cara, E o que você viveu pra eu chegar já, lá, eu né? já vi, Exato. cara, conquistando Kona. A gente sabe o quanto é difícil, né? E para algumas pessoas, às vezes nem vai chegar lá, que não aproveitou, sabe? Que eu sentia que não estava presente ali, sabe? Assim como eu vi o senhor de 6 horas e meia fazendo a maratona e, caraca, com aquela sensação, pô, descobri, né, o meu potencial. Não tem corte? Tô descobrindo. Nova York não tem corte? De tempo? Acho que 8 horas. 8 horas? É. O pessoal chegou à noite lá. Caramba, porque em São Paulo, sei lá, as maratonas do Brasil, o corte é menor, né? Ou não? Boa pergunta. Eu Vou também não saber te sei. responder.
Depende de quanto eles pagaram para a prefeitura para porque, pô, as vias. São Paulo, aqui no Nova York também é difícil, né? Que lá as coisas são mais organizadas, pelo menos. Ou... você sente... E essa é uma dúvida que eu tinha, assim. Que vocês são pessoas que já foram para provas majors, enfim, várias provas Todas, internacionais, né? Quantas maratonas você tem? 20. Fiz 20? Completei 20 agora. E 5 E Irons. você? Tenho 10. 10 maratonas? 10 não. Ele tá ganhando no A gente- já, né? A gente tá fraco, hein, velho? Eu fiz uma. Maratona? Não, fiz 2. Oficiais, 2. Eu fiz mais. Eu fiz 4. 5. 4. Caramba, bastante também. E quais são as diferenças, assim? 4 Iron. Tipo, sei lá, Nova York, por exemplo, que foi agora. Você Pra pega São Paulo. você pega essas majors aí, elas têm muito público. Muita gente. Muita gente torcendo, né? Pra assistir. Pra assistir. Além, claro, das pessoas fazendo. Nova York tinham 50 mil pessoas correndo. E como que larga? Meu, é esquema de guerra, cara. É esquema de guerra. São 5 ondas. E aí, das 9 até 11h30 são as maior que largadas. Boston? Maior. Boston só são 20 mil, por conta da cidade. Não, e da cidade não também. cabe Não, também. não cabe. Comporta menos. 50 mil pessoas. 50 mil. É esquema de guerra, cara. Você fez Sem brincadeira. Não, vai. Ó, tem gente chegando e tem gente que ainda nem largou. Não, porque Não, você tá louco. como a largada é longe, eles têm que fechar a estrada, os ônibus têm que chegar até, se eu não me engano, 7h30, 7h40, tem que estar todo mundo já no lugar de largada. Uhum. Porque aí Abre a... porque a você via. sai da State Island e vai lá para Manhattan, né? Tem que ter largado. Então todo mundo tá lá. Mas se não, sim, teria gente chegando e os negros já quase terminando a prova, né? Principalmente os profissionais. Porque você falou, a primeira onda larga... 9 e 10. E Os profissionais 9 e a gente geral 9 e 10. Tá. E aí esse senhor largou 11h30 da Aí manhã. 11h30, velho. É verdade, mano. Ou seja, o cara o primeiro já tinha concluído a prova. Puta merda. Já tava lá muita descansando, gente, mano. se hidratando. Pelo amor de Deus. Não, mas é legal. Então isso é a grande diferença, né? São Paulo, por exemplo, às vezes tem bastante gente, mas na torcida, na rua, você Mas fica Em sozinho, né? vários lugares. Então acho que é um pouco cultural também, né? Total. Isso eu acho. Eu morei em Boston e eu lembro de assim, ser um dia que eu não gostava de corrida na época, não vivia, mas eu lembro que assim, todo mundo tinha algum plano pro dia da maratona. Ia fazer não sei o que, ia ficar não sei aonde, ia assistir de não sei aonde. Eu falei, é uma maratona. Eles abraçam, né? Cara, todo mundo. Isso é legal. Todo mundo. Em 2018 a gente fez, que foi aquele ano do frio e da chuva. Sei. Foi, tá Horroroso. frio. Cara, a gente correndo, você sai de uma cidade no interior, chega em Boston. Cara, na estrada, assim, criancinha, com capa de chuva lá, torcendo. Mano, é muito legal. É muito legal. É outro Então, clima. Que legal. É aquele mesmo clima que eu acho que a gente sente quando a prova é composta mais por voluntários do que por funcionários de apoio. Kona a gente sentiu muito isso. Muito isso, porque Kona é 100% voluntário. E são 5 mil, porque cada atleta acho que tem que ter pelo menos 2 ou 3 voluntários para ele, especialmente quando ele chega. É muito legal, né? Quando a gente chega, tem 2 pessoas assim, parabéns, você conseguiu, e não sei o que, e te pegam assim pelo braço, você vai cair, você tá bem? Eles perguntam assim umas 10 vezes, né? Você vai quer o quê? desmaiar? Você tá bem? Coca, hambúrguer? Você quer, não sei o quê? Pizza? Cara, e assim, ao longo da prova inteira, assim, você percebe que a galera que tá lá tá muito feliz de estar lá. Porque vem gente, Mas no Brasil tem isso também. Peguei. Voluntário brasileiro. Que No Brasil a galera fica torcendo, os os voluntários que dão. Não voluntário, né? Acho Sim. que aqui é pago, mas a galera fica, vai. Não é desmerecer, mas é a diferença do clima e de você, né, sentir, né, que você tá fazendo uma coisa muito legal quando o cara é voluntário versus quando o cara Mas acho que nas majors, por exemplo, igual o Berlim também, quem entrega os números e tal, sempre são senhorzinhos, né? Senhorinhas, e acho que são voluntários. certeza. Certeza. É uma vibe. No kit também, né? Era uma senhorinha. Ficar Uma perguntando. chavecada lá. Fiquei conversando. Chavecando. Conversando com a senhora. Bom, cara, meio que chegando ao fim. Mas eu tenho uma dúvida ainda de próximos passos aí da assessoria. Vocês têm novos projetos? Vocês estão mais em São Paulo? Tem já outros lugares? Como é que... A gente tem outros lugares online, né? Tá. Então, a gente tem o serviço online, então a gente tem vários atletas aí fora do Brasil. E
E a gente tá com um plano... Desculpa. A gente tá com um plano legal, né? Que depois da pandemia, o que estava reprimido tá voltando. Então, a gente tá com um plano aí de expansão bem bacana. A gente já aumentou os horários do Ibira para todos os dias da semana. Que legal, vocês estão no Ibira todos os dias? Todos os dias, de segunda a sábado. De manhã. De manhã. E também na USP. E a gente tem também os planos corporativos, então a gente já atende, que legal. a gente já atende empresa também. E nessa filosofia, entendeu? De lifestyle. De ter esse equilíbrio. De utilizar o Endurance, que a gente ama, né? Sim. Para ajudar o potencial da vida do cara, entendeu? Não só o resultado. E a gente consegue os resultados por conta disso, entendeu? Sim, de Porque uma maneira mais dentro equilibrada. da nossa filosofia, se não tá balanceado isso, o cara não vai conseguir um resultado legal. Se ele não tá levando de forma leve, o cara tá bem treinado, mas ele não deixa fluir. Pode até conseguir o resultado, mas não vai ser legal porque é o que você falou, ele não vai curtir tanto. Já vi cara conseguir Kona e não aproveitou porque não tava lá. Porque é justamente isso, não teve esse equilíbrio. Isso aí. E eu acho que por isso até que a Pressão também é a marca que mais, ou é a assessoria que mais conversa com marcas, né? Vocês são, velho, Shelob, Nike, os caras são pica. Z2. Pô, tamo lá com a Z2. Foi um dos primeiros aqui na Z2. A gente Incrível, incrível. Que legal. Parabéns, então, pô.